Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da RCR. Hoje o meu nome é Ângelo Rega, comigo tenho o Rui Alves. Hoje, conforme têm conhecimento, vamos falar sobre o nosso software de controle orçamental, especificamente a versão angolana. Essencialmente temos em agenda tocar em tudo aquilo que são funcionalidades do software, acabando por transpor, de certa forma, para um caso prático, onde demonstramos o processo da construção, propriamente dita do orçamento, e algumas rotinas de gestão que podem adotar utilizando o software. Portanto, vamos passar desde a inserção dos pressupostos, o entendimento de cada mapa ao nível dos dados previsionais, rotinas ao nível da integração dos dados da contabilidade para que possam fazer uma análise comparativa, dados reais com os dados previsionais e, por fim, uma análise sobre aquilo que são o dashboard de decisão, composto por três principais áreas, desde a análise de desvios, de uma forma genérica, passando por uma análise de desvios mais detalhada e uma análise económico-financeira. Conforme disse inicialmente, connosco temos o Rui Alves. O Rui colabora connosco no desenvolvimento das nossas ferramentas de chão. É ele que costuma estar comigo na apresentação dos softwares. No final, se houver dúvidas, questões que desejassem colocar, abriríamos espaço para algum diálogo. Ok? Não me alongaria muito mais, passaria então a palavra ao Rui e boa apresentação. Ok. Obrigado, Ângelo. Olá, bom dia e bom dia a todos também. Obrigado pela vossa participação. O Ângelo já disse tudo, portanto, nós hoje vamos ter um webinar dedicado ao software de controle orçamental, software de controle e análise de orçamentos. Eu vou já começar a partilhar o meu ecrã para ser mais... portanto, já estamos aqui, já estão a ver com certeza o controle orçamental. Eu vou trabalhar com uma versão, já com um orçamento de demonstração, de exemplo, já tem alguns dados pré-preenchidos. Até para facilitar um pouco a compreensão e também para não termos aqui um webinar muito, muito longo, que seria se nós tivéssemos que introduzir os dados todos. Fazer uma primeira apresentação daquilo que é o controle orçamental, de facto dizer que é uma aplicação, como disse bem o Ângelo Rega, de desenvolvimento de orçamentos, mas também de análise a esse orçamento e de acompanhamento e controle desse orçamento. Portanto, por isso é que a aplicação se chama controle orçamental, porque para além de fazer o orçamento, as previsões, ela permite também executar um controle. Ou seja, o que é isto? É permitir que desenvolvemos uma previsão, vamos previsionar os nossos dados, vamos orçamentar os nossos dados para um ano, de hoje para um ano, por exemplo, e à medida que os meses vão passando, é possível colocar os dados que nós obtemos da nossa operação, os dados da exploração do nosso negócio, da nossa contabilidade, e o coloquemos dentro do orçamento para depois percebermos se existem desvios ou não. Aqui a questão do controle é essa mesma, ou seja, um orçamento não tem qualquer valor se simplesmente for só fazer a previsão. Ele ganha valor e é uma ferramenta muito importante na gestão de uma empresa quando nós acompanhamos esse orçamento com os dados reais e com a performance, com a execução da empresa ao longo dos meses. Saber se eu disser assim, ok, a minha previsão para o agosto é eu fazer 100 mil euros de vendas e se eu chegar a agosto e de facto só fiz 90 mil, eu tive aqui um desvio de menos 10 mil. E então alguma coisa se passou. Para que não aconteça o mesmo problema no mês seguinte, então nós temos que corrigir internamente. Portanto, é uma ferramenta de apoio à gestão essencial no dia-a-dia, sejam de grandes empresas, sejam das pequenas empresas. E as pequenas empresas, aqui, nós às vezes olhamos para a nossa empresa, eu não preciso de orçamento, para mim isto é uma coisa muito, muito básica. Mas o orçamento é muito importante e é muito importante também, mesmo para as pequenas empresas, haver esse controle, ok? Principalmente para o controle de tesouraria. E, de facto, a aplicação controle orçamental é uma ferramenta muito simples de trabalhar. Ela não tem, ao contrário de outras ferramentas que nós temos, nomeadamente o Business Planner, se calhar muitos de vocês já conhecem, de projetos de investimento e de planos de negócios, que é uma aplicação muito mais completa,
no sentido, ou seja, muito mais funcionalidades, muito mais mapas, porque é normal, porque é uma aplicação que tem uma estrutura mais complexa. No caso do controle orçamental, a aplicação é muito simples de trabalhar, ela tem poucas áreas que o utilizador, digamos, possa ter que interagir, porque ela já faz muitos dos cálculos que é normal. Se nós quisermos fazer a mesma coisa, temos que ter uma folha no Excel. Aqui o software já substitui essa folha Excel e todo esse trabalho que os utilizadores vão ter. Portanto, de referir que este controle orçamental é multi-empresa e multi-orçamento, ou seja, vocês podem criar, se forem consultores e se forem consultores de algumas empresas, vocês podem criar e ajudar essas empresas a criar o seu próprio orçamento. Então, vocês podem fazer para várias empresas um orçamento, ou se quiserem fazer para a vossa empresa, vocês podem fazer mais do que um orçamento. Podem fazer um orçamento todos os anos, podem fazer vários orçamentos ao longo do ano, podem ir mudando o orçamento em função daquilo que é a execução da exploração da empresa. Portanto, não existe aqui qualquer limite neste programa, neste software, de número de empresas ou de número de fecheiros que possam ser criados. Fecheiros, entendam-se, orçamentos. Cada orçamento é um fecheiro e pode ser colocado em qualquer parte do vosso disco, do vosso computador, seja um disco externo, seja um disco interno, seja uma pen. Vocês colocam, não há qualquer limitação também nesse sentido. O software tem 5 áreas, estas áreas todas que estão aqui identificadas neste menu. Quando nós arrancamos com o controle orçamental, a primeira coisa a aparecer é o ecrã dos pressupostos. Ou seja, o que é que são estes inputs gerais ou os pressupostos do orçamento? São alguns indicadores, nomeadamente algumas taxas que são importantes de trabalhar. Aqui, principalmente num orçamento, os prazos médios de recebimento ou de pagamento são muito importantes. Ou seja, estamos a falar dos prazos médios de recebimento dos nossos clientes e dos prazos médios de pagamento aos nossos fornecedores. Portanto, isto mexe com o quê? Mexe com a tesouraria. Nós sabemos se eu passar uma fatura hoje, se fizer uma venda hoje, mas o meu cliente só me passar daqui a 30 dias, eu faturei hoje, mas eu só vou receber daqui a um mês. Em termos de tesouraria, isso é importantíssimo, não é? Portanto, porque num orçamento, uma das coisas mais importantes é gerirmos o orçamento de tesouraria. O dinheiro que entra e sai dentro da empresa. Porque é com esse dinheiro que nós pagamos os nossos custos e os nossos gastos dentro do nosso negócio. Portanto, a definição aqui dos prazos médios de recebimento e pagamento é feita aqui. E muitas vezes é onde falha alguns orçamentos ou um orçamento que às vezes não está muito próximo da realidade da empresa. Muitas vezes não são o orçamento das vendas que nós estamos a colocar, mas é os prazos de recebimento e de pagamento que não estão adequados. Se eu disser assim, não, eu venda pronto pagamento, ou então eu vendo a 30 dias, e se eu colocar 30 dias, mas todos os meus clientes, ou a grande maioria dos meus clientes, me pagar a 90 dias, a 100 dias, a 100 e tal dias, eu já estou a ter aqui uma diferença. Ou seja, significa que eu já estou a ter aqui um problema na minha tesouraria e que não estava equacionado dentro do orçamento. Portanto, este ecrã é um ecrã muito simples, é um ecrã só de introdução ou de entrada ao programa. É possível também aqui colocar alguns alertas, ou seja, o software vai gerar no último ecrã que vos vou mostrar depois, mais à frente, alguns alertas, vai dizer, olha, as tuas vendas estão aí dentro do previsto, ou os gastos com o pessoal estão acima do que é normal. Então, esses alertas são definidos pelos próprios utilizadores. E então entramos nas áreas mesmo de input. Ou seja, para fazer um orçamento, antes de eu chegar à análise, eu tenho que introduzir dados. Okay? Vocês vão ter que introduzir dados e para tornar isto de uma forma ágil, nós colocamos aqui duas áreas de introdução. Uma que nós chamamos os inputs previsionais e outra que chamamos os inputs previsionais detalhados, que são acedidos a partir destes dois botões aqui. O primeiro são os inputs previsionais. O que são os inputs previsionais? São todos os mapas, todas as áreas dentro do vosso negócio que são passíveis, que é possível de fazer orçamento, que é possível de fazer a previsão. Neste caso, temos os rendimentos, não é? Parte importante da exploração do negócio, o mapa de custos das vendas de mercadorias e das matérias-primas, o mapa de fornecimentos e serviços externos, onde é possível, aqui em cada área, por exemplo, se repararem, todo o programa está dividido por meses, são 12 meses que é possível orçamentar.
As células amarelas são as células de introdução de dados e eu aqui posso diretamente, imaginem que eu digo assim, ok, um dos serviços é a vigilância e segurança na minha empresa, então basta eu chegar aqui e dizer aqui, olha, ok, eu tenho este custo mensal com este serviço, ok? E eu posso alterar e posso escrever nestas células amarelas. Portanto, temos os gastos com pessoal, outros gastos que eventualmente possam ter, o mapa de investimentos, se existirem investimentos que vão ser realizados, compra de máquinas, compra de imobilizado, ou a venda até desse imobilizado, ou seja, o desinvestimento, máquinas que eu vou vender porque já não me interessam. Imaginem que tenho uma viatura e um caminhão e já não me interessa, esse caminhão eu vou vender porque já não tenho interesse, porque vou comprar um novo, estou a fazer um desinvestimento. Portanto, o mapa de amortizações desses mesmos investimentos, que é as amortizações de depreciações, são um custo que tem para a empresa. O mapa de financiamento, o serviço da dívida também, que já existe, ou seja, o pagamento de empréstimos que possam, ao longo dos meses, eu ter que estar a pagar alguns empréstimos que já existem e eu tenho que ainda manter esse pagamento. E depois 2 mapas muito essenciais, que é a demonstração de resultados e o provisional, e o balanço provisional, onde mostra estas peças contabilísticas construídas em função daquilo que são os dados provisionais que eu coloquei. E depois, talvez a mais importante aqui para o orçamento, que é o orçamento de tesouraria e financeiro. É aqui que eu vou verificar se estamos a ter equilíbrio ou desequilíbrio na execução do negócio em função daquilo que foi orçamentado. Mas estes mapas, como veem, só algumas células é que estão a amarelo. Outras células, elas são de preenchimento direto, que são as células amarelas. Outras são de preenchimento através dos mapas de detalhe. Ou seja, o que é que significa? O que é que isto quer dizer? Por exemplo, aqui no mapa onde eu digo mapa de rendimento, propriedades de investimento, eu posso colocar aqui o valor diretamente, porque eu faço o cálculo à parte. Imagina que eu estou a comprar um armazém, ou estou a comprar um terreno, etc., uma propriedade de investimento, e estou ali a colocar, ou estou a vender essa propriedade, então uma venda dessa propriedade. Mas nas vendas dos produtos, dos serviços, das mercadorias, que é aquilo que é a atividade normal de uma empresa, nós temos aqui já uma célula, esta célula já está preenchida, como podem ver, com 305 milhões, mas como é que essa célula foi preenchida? Bom, ela foi preenchida através destes mapas de inputs diretos. O que é que são estes mapas de inputs diretos? Significa que, em vez de eu estar a fazer os cálculos à parte das mercadorias que eu vou vender ao longo dos 12 meses, o preço, a quantidade, etc., eu tenho aqui a possibilidade de introduzir dados diretamente neste mapa. Ou seja, são mapas dinâmicos, eu aqui não consigo adicionar mais, mas é possível adicionar mais linhas, eu aqui só tenho 2 linhas, onde é possível criar mais do que mais do que um produto e adicionar esse produto ou esses produtos como se estivesse a trabalhar numa folha Excel. Okay? Eu posso até aqui já criar aqui um novo, esta é a demonstração, não posso, mas o que é que eles fazem? O que é que nós fazemos? Vamos dizer assim, ok, eu vou vender, neste caso, neste exemplo, eu tenho 2 mercadorias que eu vendo, que é a Box 1 e a Box 2. Então eu criei aqui, indiquei quais são as quantidades que eu estou a prever vender ao longo do ano, nestes meses todos, qual é o preço unitário que eu vou colocar em cada uma destas mercadorias e o programa faz-me este cálculo. Ou seja, se repararem, este cálculo aqui, este valor dos 305 milhões, é o valor que nós encontramos aqui na área das vendas de mercadorias. Portanto, já está calculado. E eu posso adicionar, eu aqui neste exemplo de demonstração tenho 2 linhas, mas vocês podem adicionar através destes botões muito mais linhas. Se vocês tiverem 10 tipos de produto, 50 tipos de produto, vocês podem colocar os 50 produtos lá que vão vender. Imaginem se vocês forem uma exploração agrícola, têm vários tipos de produtos agrícolas que vão vender. Vocês podem colocar aí esses produtos todos, linha a linha, e o que o programa faz a soma toda e coloca tudo dentro deste mapa. Senão, teriam que ser feitos cálculos à parte, por exemplo, numa folha Excel, e o utilizador teria que colocar lá os dados manualmente. Desta forma, conseguem ficar aqui com toda a evolução do preço e das unidades vendidas. Quais são as áreas que são importantes trabalhar aqui nestes mapas detalhados? As vendas de produtos,
Se for uma empresa que tenha produção, coloca produtos. Neste caso aqui, este mapa está a zero, está vazio, porque eu não tenho produtos. Eu vendo mercadorias. Se for a prestação de serviços também, é aqui. Tem uma linha, mas eu posso adicionar muito mais linhas. E se nós vendemos mercadorias, temos também aqui uma opção de compra de mercadorias. Automaticamente, sempre que eu insiro uma linha nas vendas de mercadorias, ela é adicionada também na compra. Porque se eu vender uma mercadoria, a mercadoria nós pressupomos que não é um produto, não é feito por nós. Nós compramos a mercadoria para revender. Compramos a um fornecedor, por exemplo, eu tenho uma loja de sapatos, uma sapataria, eu compro sapatos, vários modelos de sapatos ou de ténis, seja o que for, a um revendedor meu, não é? Ele entrega-me na minha loja e eu depois vou vender ao público esses mesmos sapatos. E isso é uma mercadoria. Portanto, eu comprei, imaginem, a 10 mil e agora vou vender a 20 mil. Então, a compra da mercadoria também é importante estar aqui indicada. Porquê? Porque é um custo. Ou seja, eu não tenho só a venda da mercadoria, eu tenho que comprar também aos meus fornecedores. E é aqui que o controle orçamental tem uma importância muito grande, porque é possível colocar aqui esta informação da compra das mercadorias e o programa verificar ao longo dos meses se, de facto, os tais prazos de pagamento ou os tais prazos de recebimento dos nossos clientes e os prazos de pagamento aos nossos fornecedores se estão de acordo com aquilo que é a tesouraria, que é o normal da exploração da empresa. Temos também a compra das matérias-primas. O IVA, se vocês que quiserem orçamentar o IVA, também está aqui disponível. Mais uma vez, por exemplo, aqui nas mercadorias, ele é logo colocado, adicionado aqui as mesmas mercadorias que eu adiciono na venda no orçamento das vendas de mercadorias. E depois temos o gasto com pessoal, que é também um mapa dinâmico. Vocês estão aqui a ver estas categorias, mas eu posso alterar estas categorias. Posso colocar aqui diretores, ok? Diretor-geral, posso mexer, posso alterar as categorias, posso adicionar mais linhas aqui. Isto são o número de pessoas que estão a trabalhar dentro da empresa. Depois é colocado aqui também nestas zonas amarelo a remuneração base de cada uma dessas pessoas. Por exemplo, nós temos aqui, neste exemplo, olha, durante o mês de janeiro até mês de dezembro, nós vamos ter 11 pessoas operacionais, que nós chamamos na categoria operacionais, a trabalhar. Quanto é que estas pessoas ganham? Ganham, isto está em kwanzas, 500 mil kwanzas por mês. Qual é o valor total mensal? É este valor a multiplicar pelos 11 operacionais. E o programa faz este cálculo. No final, calcula as remunerações totais. E se viermos depois aos mapas previsionais, aos gastos com o pessoal, nós vemos que já estão aqui, remuneração do pessoal, está aqui nesta linha já totalmente calculado. Depois existem aqui outros custos que podem colocar, prémios para pensões, outros benefícios, indenizações que possam querer por despedimento, gastos com a ação social, seguro de acidentes de trabalho, outros gastos que vocês queiram colocar, o que tiverem, é possível colocar aqui também no programa e perceber na globalidade qual é que é o custo total que vocês vão ter com o pessoal. Portanto, estas são as zonas de input, introdução de dados. E agora, depois de termos esta zona feita, não é? É isto que nos vai dizer, ok, a evolução da nossa empresa vai ser esta ao longo destes meses. Agora vamos analisar. Então agora temos duas áreas distintas de análise e de controle. Uma que é a análise de desvios e a outra que é os dashboards de decisão. A análise de desvios. O que é colocado aqui? Neste caso, para todos os meses e nestas áreas, o mapa de rendimentos, o mapa dos custos das mercadorias e das matérias-primas, o mapa de fornecimentos e serviços externos, o mapa de gastos com pessoal, outros gastos, etc., a demonstração de resultados, o balanço. Tudo isto é passível de colocar o desvio. Então, o que é que acontece? Eu posso querer só visualizar um mês ou vários meses. Se repararem aqui em cima, nós podemos selecionar os meses que nós queremos que sejam visíveis. Imaginem que eu agora só queria estar a trabalhar no primeiro trimestre. Estes mapas também são todos possíveis de exportar para Word, para Excel. É possível de imprimir os mapas. Podem exportar para imagem, se quiserem, para incluir dentro de um relatório e enviar ao cliente. Ou para ter armazenado e arquivado dentro do vosso arquivo. E eu aqui só estou a ver 3 meses. E eu posso ver o desvio, posso ver o real, como posso só ver aquilo que foi previsto. Isto é a previsão. E agora eu vou ver o desvio. Mas eu, para adicionar o desvio, eu tenho que saber qual é que foi o dado real. Então, imaginem, se
imaginem que eu tinha começado a fazer isto em dezembro. E eu chegava a janeiro. Chegando a janeiro, eu já tenho, quando acabar janeiro, já tenho informações de como é que foi as vendas das minhas mercadorias. Então eu vou pôr aqui, olha, de facto, as nossas vendas, elas superaram. Nós vendemos mais 3 milhões e superámos aqui as vendas. Significa que eu estou a ter um desvio superior. Aqui falta-me mais 3 zeros. Ok? Significa que eu estou a ter aqui um desvio positivo de 5 milhões. Ou seja, em vez de eu tinha previsto vender 305 milhões e agora vendi 310 milhões. Afinal, o desvio foi de 5 milhões. E isto é a análise do desvio. Ou seja, se nós completarmos, só tenho que preencher os dados com os indicadores ou com as rúbricas que, de facto, fazem parte da empresa e que vocês obtêm a partir da contabilidade ou da faturação que vai aparecendo o mês. Mas à medida que os meses vão finalizando, o utilizador pode e deve vir aqui à análise dos desvios, colocar aqui nas células amarelas o real, aquilo que é o histórico, aquilo que realmente a empresa faturou ou aquilo que realmente a empresa teve como custo. Okay? Imagina aqui a empresa nos gastos também, ou nos mapas de fornecimento de serviços externos, olha, com vigilância e segurança. Por acaso, olha, gastámos um pouquinho menos ou gastámos um pouquinho mais com a segurança. Então, já estamos a ter um desvio. Neste caso, é um desvio positivo, mas como é um custo, é um desvio negativo. Okay? E depois também é importante perceber se eu, aqui no mapa de rendimentos, se eu tinha previsto vender 305 milhões e vendi 310 milhões, então eu tive um acréscimo, tive um benefício de 5 milhões. Se eu estiver a falar nos gastos, como sendo os FSIs, por exemplo, é um custo. Se eu tiver um custo superior, eu estava a pensar só gastar 1.000 euros em janeiro de segurança e vigilância e gastei 1.500, então eu tive aqui um aumento positivo, mas ele na prática é um aumento negativo, que é negativo porque é custo. Não é? Eu estou a aumentar o meu custo, tive um custo adicional de 500, que não estava à espera ou que não foi orçamentado. E o que é que isso permite fazer? Se eu sei que isto aconteceu, então se calhar no mês de fevereiro isto pode vir a acontecer também. E então, do ponto de vista de gestão, eu posso ir aqui ao orçamento e novamente orçamentar e alterar aqui os valores que eu estou a prever, ok? Ou seja, eu posso sempre adaptar o mesmo orçamento ao longo da vida ao longo do ano, ao longo da vida económica e financeira da empresa ao longo desse ano. E esta análise de desvios é importante, é optativa, se quiserem fazer, podem fazer, se não quiserem, podem não fazer, mas como eu disse, do ponto de vista do orçamento, é muito importante que esta análise seja feita. Depois, à medida que os meses vão aparecendo, podem ir sempre adicionando, como veem, aqui meses, e os meses estão a aparecer aqui. E existe sempre uma coluna que é o total acumulado relativamente aos meses, ao acumulado dos meses que foram acontecendo. E isto aqui dá-vos uma visão de, se chegarem a agosto, por exemplo, onde é que a empresa está neste momento. Se está bem, se não está bem. E mais uma vez vos digo que este mapa do orçamento de tesouraria é muito, muito, muito importante. Portanto, este mapa é um dos mapas principais e que é um dos mapas mais difíceis de fazer numa folha Excel, e aqui o programa já tem isto feito, ou seja, já vos adianta imenso trabalho. Depois da análise dos desvios, como componente do controle orçamental, temos depois os dashboards ou esta análise já mais gráfica. E a partir daqui é possível obter alguns indicadores. Portanto, este ecrã aqui, que é flutuante, é possível fazer aqui algumas variações e testar essas variações, fazer algumas simulações. É possível chegar aqui e selecionar os meses que eu quero verificar. Neste caso, estamos a ver aqui janeiro. O software também coloca aqui um comentário. Este comentário é automático, ou seja, baseado naquilo que é analisado, o software faz um comentário de forma automática. Diz, ok, atenção, as rubricas de desempenho negativo, vendas. O nível dos gastos totais desfavorável. E isto tem a ver com o somatório todo, não é? E é possível chegar aqui aos desvios por rúbrica e verificar estes gráficos. Que do ponto de vista da análise é muito mais fácil nós olharmos para gráficos do que estamos a olhar só para números. E estes gráficos dão aqui um exemplo de
como é que a exploração, por exemplo, entre janeiro e junho, ela se está a comportar. Os gastos do pessoal, como é que elas estão a comportar. O total dos fornecimentos e serviços externos, como é que eles estão a comportar. Reparem que houve aqui um aumento, porque eu ainda há bocadinho coloquei 10 mil em vez de 1000 em maio, e houve logo aqui um aumento enorme, brutal, nos fornecimentos e serviços externos. Depois temos aqui uma análise económico-financeira, onde são criados aqui alguns indicadores de rentabilidade, indicadores de tesouraria, muito importantes, e em comparação com o previsional e com o real, ok? Mais uma vez, um setor, um conjunto de gráficos também muito importante para interpretar os indicadores que estão aqui, e outra coisa também importante, que é um comentário que vos ajuda imenso na interpretação dos indicadores. Okay? A liquidez geral apresenta um valor baixo, 1%, ele já está a dar essa informação ao utilizador. Ok, olha, foi 1%, então é um indicador baixo. O risco económico e o risco financeiro elevado, 1.1 e 1. Então, é um risco. Tudo que é acima de 1 ou igual a 1 é elevado. Então, ele aqui já está a dizer assim, atenção, o risco económico é elevado. Há um risco financeiro grave. O que é que isto significa? Esse risco financeiro, a empresa pode entrar em solvabilidade, em insolvência, pode não começar a cumprir com empréstimos com o banco, por exemplo, não é? E como isto gera a parte da previsão, então a empresa pode utilizar esta ferramenta para controlar e para gerir melhor os meses que vêm aí. Verificando se de facto poderá haver aqui algum mês onde a empresa pode vir a ter problemas. E se eu conseguir antecipar, por exemplo, disser assim, olha, vai chegar a maio e nós vamos a ter aqui um custo muito elevado, então se eu estou a trabalhar em janeiro, eu posso antecipar esse problema, não é? Portanto, dentro do meu orçamento, eu posso, olhando para o orçamento, eu posso antecipar esse problema. Portanto, neste caso, aqui é importante perceberem que a análise de desvios é uma interpretação daquilo que são a análise ou os mapas que são desenvolvidos pelo programa, os outputs finais, e que tem aqui uma característica muito interessante de, visualmente, eu poder explicar ou poder entender melhor aquilo que, de facto, se está a passar ou que se vai passar ao longo do meu orçamento. E pronto, e a aplicação, mais uma vez também vos digo, já agora, que isto também é possível de ser exportado, vocês podem exportar tudo isto para a imagem, por exemplo, podem imprimir, podem exportar para Excel também, e se vocês quiserem fazer um relatório, se quiserem fazer algo mais complexo, utilizando estes mapas, podem trabalhar dessa forma também, em Excel, mas muito resumindo, e para finalizar, é uma aplicação que permite desenvolver um orçamento de uma forma muito rápida, muito imediata, como vocês viram, através daqui dos mapas provisionais e dos mapas de input detalhado. Como tem este detalhe de mês a mês, vocês conseguem colocar toda a visão da empresa ou do vosso negócio e depois analisar, de facto, se ao longo dos meses, através da análise dos desvios, se a empresa está a cumprir ou não, se está a passar por algumas dificuldades ou não, e se está a passar por algumas dificuldades, como é que elas podem ser solucionadas, como é que elas podem ser resolvidas para daqui a 3 ou 4 ou 5 meses não virmos a ter um problema. E depois temos uma área mais visual e de análise de indicadores, já de dashboard, que aqui sim permite ter uma visão mais global daquilo que é o orçamento, daquilo que é principalmente o negócio da empresa. Okay? Esta digamos, é uma das áreas principais de análise do controle orçamental. E pronto, penso que... Ângelo. Sim, Rui, obrigado. Obrigado pela apresentação. Sim, está terminado. Conforme tiveram a oportunidade de ver, é uma ferramenta bastante interessante e que vos permite também escalar o vosso trabalho. Muitos de vocês ou são gestores de empresas ou então são prestadores de serviços para os vossos clientes e, portanto, poderão, conforme o Rui disse, implementar e adotar algumas metodologias ao nível da gestão orçamental sob estas duas perspectivas diferentes, numa perspectiva de valor para a própria empresa, mas também agregar valor para os vossos clientes. É uma ferramenta até bastante simples, diria eu, pelo menos comparado, e mais uma vez, conforme o Rui disse, comparado a outros softwares que temos, que são bastante mais densos em termos de menus e funcionalidades e até mesmo em termos de análise. É aqui um processo bastante clean ao nível da construção do orçamento, mesmo no que diz respeito às rotinas mensais
outro tipo de periodicidade queiram adotar, mas convenientemente mensalmente. É bastante simples, é um software de introdução totalmente manual, ao contrário da versão portuguesa, à qual a importação dos dados é feita de forma automática através do SAFT, da contabilidade. Não é uma realidade possível para Angola, razão pela qual optamos nesta primeira fase de lançamento do produto nesse mercado a disponibilizar a introdução de dados manualmente. Contudo, pelo facto da versão angolana estar adaptada aos normativos contabilísticos, portanto, angolanos estão suficientemente à vontade para trabalhar nele sem qualquer tipo de problema. E depois, conforme viram, há também uma componente de análise muito interessante que não só ao nível da análise de desvios propriamente dita, como a análise económica financeira previsional, mas dá-vos ali também na parte da análise de desvios, se vocês repararam no exemplo que o Rui foi dando, de tornar visível os dados previsionais ou somente os dados reais, com a respectiva análise de desvios, vocês pensarem bem e se tornarem somente visível os dados reais, têm ali numa base mensal uma análise económica financeira da vossa própria empresa ou do vosso cliente. Numa perspectiva também de aproximar aqui o software dos utilizadores finais, nós temos a possibilidade de fazer os pagamentos em kwanzas, o que na nossa perspectiva é bastante interessante para vocês. Nós vamos mantendo contacto frequentemente com este tipo de iniciativas. Temos também o nosso canal de suporte que funciona mais ao nível da pós-venda, portanto asseguramos que mesmo a partir do momento em que se tornam nossos clientes, temos ali um apoio, caso seja necessário, no sentido de ou dar suporte técnico ao software numa perspectiva em que ele reporta algum erro ou alguma anomalia, mas também desbloquear aí algumas dúvidas que possam pontualmente existir. Entretanto, não há questões. Referir apenas que colocamos a versão de demonstração disponível aí na vossa área de participante, portanto, poderão ter feito ou ainda poderão fazer o download da versão de demonstração, de maneira que possam testar logo a seguir ao webinar. É a mesma versão que o Rui apresentou, não tem qualquer tipo de restrição, portanto, podem analisar as funcionalidades e reforçar com um entendimento próprio aquilo que acabaram de visualizar. Não havendo questões, nós também temos definido aqui este 30 minutos de apresentação, o que está ligeiramente ultrapassado, mas não havendo questões, disponibilizamos o nosso e-mail, marketing@rcrcontabilidade.pt, poderão direcionar para lá as vossas dúvidas, questões e daremos resposta em tempo oportuno. Não havendo mesmo questões, eu agradeço a vossa participação. Agradeço também, Rui, a tua apresentação. Obrigado. E vamos mantendo contacto e até à próxima oportunidade, que certamente haverá. Ok? Muito obrigado mais uma vez, com licença. Bom trabalho.